Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma live do projeto Academia de Fono e eu estou muito feliz porque hoje nós vamos ter uma live que vai tratar de um tema muito atual e que não só as crianças e os pais, mas nós profissionais também estamos sentindo muito, que é a questão das telas. Olha quanta gente linda já chegando, sejam todos bem-vindos. Isabela, Andréa Rached, do Instagram da Sanidade Mental, que é muito bacana. Oi, Larissa, eu vou conversar com você depois, aproveito para te dar esse recado aqui agora. Seja bem-vinda, querida. Que todos que estão aqui se sintam acolhidos nessa noite, para que a gente possa conversar um pouquinho com Arthur. Hoje será uma noite muito especial, porque nós vamos receber uma convidada que vai falar um pouquinho pra gente. Boa noite, Tiago, que vai contar pra gente um pouquinho como que a gente pode tratar um tema tão desafiador, que é o uso da tela, e não se desesperar tanto, né? Oi, Cris, seja bem-vinda. Quem mais? Quanta gente querida, Moacir. A Janete acho que já está por aqui. Sim, já está por aqui. E eu já vou para ela para a gente já conversar, porque é tanta coisa que a gente tem para falar que vocês nem imaginam. Quantas coisas boas. E essa live de hoje foi preparada com muito carinho, com muita atenção, no sentido não só de mostrar às famílias o impacto das telas na vida das crianças, na questão da alimentação, do sono, do próprio desenvolvimento infantil, como também dar algumas sugestões, mostrar que é possível termos estratégias para trabalhar com esse desafio da tela. Porque nós sabemos, né, as crianças hoje já nascem com muita experiência, com muita sabedoria, o DNAzinho delas já estão diferentes, mas nós pais temos a obrigação de conduzi-las da melhor forma possível. E a Janete é uma terapeuta ocupacional com especialização em muitas áreas e ela vai contar Olá. tudo isso aqui pra gente. Oi, Janete, seja Oi, bem-vinda. Eli. Olá, tudo bem, querida? Tudo Muito, bem? muito feliz. Olha, quanta gente querida entrando aqui. E tô muito feliz por você ter aceito esse convite pra gente Eu que falar de um tema agradeço. tão desafiador, né, Jan? Eu que agradeço. Eli, me fala, a iluminação tá boa? Será que eu devo acender mais alguma luz? Ou tá Não, bom? tá ótimo, tá Tá bom, ótimo. tá bom. E olha, Eliana, eu que agradeço o seu convite. É uma honra estar aqui com você. Nossa, é, nem me fale. e eu quero dizer para todo mundo que também estiver aqui com a gente, sinta-se à vontade, a Beth, a Carol, todas as pessoas que estiverem aqui, sintam-se à vontade para fazer perguntas, para mandar perguntas, porque é um tema que eu tenho certeza que todas as casas, todas as famílias, seja criança, adolescente, quem tem criança, quem tem filho, sabe o desafio que é uma tela. Então hoje o nosso tema da live é como usar a tecnologia na infância de forma saudável. E para isso eu convidei a Janete, que é uma super especialista. Ô Jan, eu normalmente gosto de apresentar os meus convidados, né? Você sabe que eu tenho esse projeto da Academia de Fono, que é de Sim, fazer lives para levar boas informações às pessoas. por Porque quando a favor. gente tem informação, a gente tem prevenção. Então, eu quero a Gisele. Gente, tem tanta gente tão linda aqui. A Renata Costa. Tem tanta gente tão querida. A Eu tô Malu, vendo muitos amigos também. Maria Luísa. Então, eu vou começar já apresentando você para todas as pessoas. Tá ok. A Janete, eu vou falar o currículo dela e depois eu falo da minha questão pessoal. A Janete Mobley, ela é formada em terapia ocupacional. Ela tem mais de 30 anos
de experiência e atendimento em clínica, sempre inserida nas equipes multidisciplinares, atuando diretamente com as crianças e com seus pais. Fez vários cursos de especialização, como Bobat, manuseio, integração sensorial, recursos terapêuticos, escala Bailey e outros. É grande, gente, vocês não têm ideia, é uma pessoa super especialista. E atualmente ela reuniu toda essa bagagem em conhecimento e experiência profunda com os pais, desses anos todos que ela sempre trabalhou, e resolveu se voltar a um estudo muito relevante, que é como desenvolver uma relação mais saudável entre as crianças e adolescentes com as telas, trazendo um método organizado, sistematizado, para apoiar os pais nessa tarefa tão desafiadora. E quero dizer para vocês que eu tive o prazer de trabalhar por mais de 10 anos com a Janete. Na verdade, foram 16 anos. E ela é uma pessoa que realmente se envolve com a família, se envolve com o paciente. E quando a gente tem um profissional que abraça a causa, o resultado é bom, porque ela leva informação, ela leva conhecimento. Então, eu posso dizer que eu tive o prazer. Ela hoje está morando em outra cidade, eu moro em Campinas. Então, eu quero que vocês se sintam bem acolhidos por uma profissional com muita capacidade, com muita qualidade, para passar informações inovadoras, atuais e com muita propriedade. Então, Janete, muito obrigada por você ter aceito e estar aqui no meu projeto. Eliana, eu que agradeço a oportunidade do seu convite. Isso aí que você falou sobre todo esse tempo de cursos, experiência, é isso mesmo, eu me sinto assim. Quando na sua jornada profissional, você faz cursos, agrega conhecimento, aplica, e parece que nunca está bom e quer fazer mais, e faz. E que bom que é assim. Porque hoje, depois de mais de 30 anos, como você falou, eu reúno todo esse conhecimento, né, que eu tenho, de tantos cursos, essa vivência direta com a criança em consultório e com seus pais, principalmente, é muito rico esse envolvimento que a gente tem com a família. Você sabe disso. Nesse período que nós trabalhamos juntas, nós sabemos que quando a família se envolve, o resultado é outro. E cabe a nós... Pode falar. Meu... E eu vou dizer cabe que a nós... o trabalho online está mostrando isso, né? Tá. Exatamente. Então, é isso. Eu reuni tudo isso e eu estou muito realizada nesse momento, podendo trabalhar com os pais e profissionais da área de saúde e educação, porque esses profissionais, nós todos, precisamos estar muito atualizados, porque esse assunto ele é atual, necessário, e ele não vai parar. E nós precisamos de muita gente falando disso, Eliane, sabe? Isso não é propriedade de ninguém. Quanto mais pessoas estiverem falando sobre isso, profissionais e os próprios pais, porque um pai consegue uma vitória, uma mudança nos seus hábitos, ele conta para o outro. Né? E vocês vão ver, o método ele é bem sistematizado e ele procura facilitar. Nós não vamos ficar aqui apontando manchetes sensacionalistas, já bastam as manchetes sensacionalistas, né? Que apavoram todo mundo. Não, nós vamos nos apoiar em conhecimento científico, opiniões de especialistas, ideias práticas para o dia a dia. Já é importante a gente dizer, né? Eu falei no começo que a gente trabalhou um tempo esse projeto da live. Nós fizemos até um roteirinho, os tópicos. E isso que você falou é muito importante. Tudo que é falado nas lives que eu tenho o projeto da Academia de Fono, os convidados, eles me trazem tantas informações de atualização, de artigo, de evidências científicas, e é isso que você vai trazer para a gente. Então, por onde nós poderíamos começar a contar para as pessoas sobre a nossa live de hoje? Eu esquematizei aqui uma forma de, não longamente, nosso tempo é limitado, dar uma visão bem global do método, né? Então, veja bem, a maioria dos pais que nos procuram,
é recorrente e a causa da procura, sempre associada ao tempo de uso do eletrônico. E procede, é uma preocupação. Mas aí, você estudando, você percebe que o tempo de uso é um dos aspectos. Então, nós separamos assim, 3 aspectos. Não se apavorem, porque ao invés de complicar, vai facilitar. Então, temos o aspecto do tempo excessivo, que geralmente é a preocupação, do uso precoce, que o próprio nome diz, né? Antes dos 2 anos de idade, e o uso problemático. O uso problemático, ele envolve o conteúdo, envolve horas, horários, né? Momentos, locais. Sim. Onde? E o como? O como é assim, tem segurança? Está harmonizado com os valores da minha família? Né? Esse conteúdo, ele está acrescentando, ele está levando estímulos positivos, cognitivos para o meu filho? Enfim, são esses 3 aspectos, e aí a gente pode dar uma resumidinha assim. Por exemplo, tempo de uso, tempo excessivo, o que é? É quando ultrapassa demais o tempo de uso recomendado para aquela faixa etária, e aí onde nós vamos descobrir o tempo recomendado para a faixa etária? Na Sociedade Brasileira de Pediatria, na Organização Mundial de Saúde, Academia Americana de Pediatria, o Reino Unido também fala de uma maneira diferente, eu até me identifiquei com a visão dos britânicos, vamos falar. Então, tem o aspecto da idade e tem o aspecto que daí envolve os britânicos. É quando o tempo rouba, substitui o tempo das atividades essenciais. Então, olha como vai ficando fácil você visualizar o que está certo e o que não está. Então, eu vou falar um pouquinho da idade e depois das atividades essenciais. Tudo bem assim, Eliane? Perfeito. Tudo Depois bem? tem a questão da mudança do hábito, do controle parental. A gente tem que Isso. abordar essas situações, né, Jan? Isso. Dá para chegar lá. Vamos seguir um pouquinho. Você me Tá. interrompe a hora que você quiser, tá? Sim, Então, claro. por exemplo, tempo de uso. A associação, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a OMS indicam ausência total de tela de 0 a 2 anos. A Academia Americana já fala assim, olha, o bebê até 18 meses, ele pode estar numa videochamada, né? Ah, o pai viaja muito e a mãe quer entrar, né? Então até 18 meses, uma videochamada, junto com um adulto. A partir dos 18 meses, até os 2 anos, se a família quiser apresentar a tela, né, ele vai escolher um conteúdo muito adequado e estar junto para explicar para essa criança. Porque de 0 a 2, nós sabemos que o cérebro da criança está em pleno desenvolvimento. Já os britânicos, eles não colocam limite de idade, nada. Eles falam das atividades essenciais. Ou seja, se estiver roubando tempo de atividades essenciais, está errado o tempo. Sim. E aí, olhando todos esses aspectos, o que a gente observa? Que fica muito simples. Porque está lá, de 2 a 5 pode ser 1 hora de tela. Mas cada criança é uma criança, cada família é uma família. De repente, meia hora para o seu filho de 3 anos já não está sendo bom e você observa aquilo. Sim. Né? Não é mesmo? Ou então, o de 5 fica 1 hora bonitinho, do jeito que é recomendado. Mas ele está no quarto, isolado, e você não tem conhecimento do que ele está acessando. Isso. Então, o que importa que o tempo está correto? Se no conteúdo existem riscos, se o isolamento num quarto oferece risco e dificulta a mediação, né? Então, você acha que assim deu para entender como fica, como no final, olhar tudo isso é muito mais fácil do que complicado, porque te ajuda a verificar que tempo é um aspecto, né? Sim.
Você sabe, E Janete, fazendo um link dessa coisa do tempo com a fonoaudiologia, com a alimentação, saiu na internet assim, quanto tempo a criança tem que ficar à mesa? Ah, de tal idade tanto tempo, de tal idade tanto tempo. Mas essa reflexão que você faz, ela é perfeita. Eu tenho crianças de 10 meses que ficam super bem na mesinha, 5 minutinhos. Em contrapartida, eu tenho criança de 5 anos que nem chega à mesa. Então, essa reflexão e essa dica que você passou é super sim, importante. sim. E se a gente pegar agora o que são as atividades essenciais, você vai ver que facilita mais ainda. O que Isso. são? Sono. Sono deve ser protegido. E nós vamos ver que as telas afetam a qualidade do sono, né? Alimentação, horário de refeição, né? Deveres escolares para aquela criança que hoje ainda está tendo, né, essas atividades online, quer dizer, já conta aí um tempinho de tela, mas se Deus quiser, quando tudo se normalizar, os deveres escolares é uma Sim, atividade essencial sempre, sim. né? Ar livre, natureza e ar livre é muito importante. Quando a gente fala ar livre, natureza, e a gente está em plena pandemia ainda, com muitos isolados, basta uma jardineira na sua sacada, se é apartamento. Não tem sacada o teu apartamento? Na área de serviço. Uma jardineira, aí você vai levar a criança a plantar o feijãozinho que germinou no algodão molhado. Podemos até falar disso mais adiante, né? Sim. Então, alimentação, sono, deveres escolares, os ar livre, natureza e interação familiar, né? Pois Por, é. interação familiar, aquele momento que a gente brinca junto, né? Então, eu acho que isso leva uma reflexão assim. Por que que está desequilibrado essa relação das Isso que crianças eu e ia dos te perguntar agora, adolescentes né, João? Por que que tá com tão as desequilibrado isso? telas? Será que a culpa é só das telas? Será como que está a dinâmica familiar? E Pois aqui, é. Eliane, eu queria fazer um parêntese, porque eu tenho o maior carinho pela maternidade, né? Sou mãe, Sim, avó. A maternidade, e os pais também, mas a mãe principalmente, tem muitas facetas, né? Tem a faceta do amor, daquela alegria, nossa, aquela loucura pelo seu filho, mas tem o cansaço, é. às vezes a solidão. Às vezes, agora com essa pandemia, nem todas as famílias conseguiram ficar juntas desde o início. Então, há uma distância, você não tem mais aquela rede de apoio, sabe? Aquela avó de um lado ou de outro que Sim, fica com seu filho para você fazer a unha, porque isso é sim. importante, né? É importante. E precisa de muita disposição para educar filhos. E essa geração tem tudo o que nós enfrentamos, mais essa questão do universo digital. Sim. Mas vale a pena conhecer, vale a pena se aprofundar, porque facilita, são conceitos, então você bate o olho e vai perceber. Janete, a Ana Maria, fonoaudióloga, que é uma super amiga, ela colocou assim: perfeito. As telas não têm vida própria. Quem é que liga a tela? Exato. A Lídia Assis coloca: concordo plenamente. Apontamento sábio. É isso. A Mari, que é uma nutricionista super importante, perfeito. É isso, né, Janete? A gente tem que rever qual é a própria relação desse adulto com a tela. Sim, sim. Senão, você corre o risco de demonizar as telas. E aí fica aquele fla-flu, né? A favor, contra. Não, não é assim. Elas estão aí, vieram para ficar, ficarão. E nós temos que saber usar. É que nem o carro. Ou você usa a seu favor, ou você transforma o carro numa arma. É a mesma coisa. É. Então você tem que se apropriar. O conhecimento, ele liberta, ele transforma, ele facilita a sua vida. Vale a Tem um pena. comentário importante aqui da Vicky 20 que coloca assim: Hum, é,
acho que a Isabela comentou alguma coisa e colocou assim, Isabela, isso quando comem, né? Vejo muitas crianças trocando o alimento pelo celular. Ou os pais terem que fazer algo do tipo, se você comer uma garfada, eu te dou o celular. A gente vai chegar nisso ainda. Nós vamos Vai. chegar. Já, Né? Só já. pra... Mas a gente está Já, revendo essa já. reflexão aí, dessa relação do adulto. Também não demonizar, porque tudo é manchete, como você falou, né? Tudo, A criança tá lá sozinha no quarto, ligou, mas qual é o conteúdo? De repente ela tem 5 anos e vendo coisas que é para criança de 12, 13, com duplo sentido, Exato. né? Puxando isso para fono, uma Sim, linguagem sim. inapropriada. A doutora Exato. Ana Paula Giuliani está aqui, que Muitos delícia! riscos. Então, isso é muito importante. Essa reflexão, Janete, é maravilhosa que você trouxe, É, porque nós, adultos, temos essa tendência de falar: não, tudo é culpa do celular. Mas como a própria Fona Ana Maria falou, não. quem é que liga o Uhum. celular? E onde é que eu ponho? Exato. Como você falou, onde, quando, como? Você faz tudo isso. Então, essa reflexão é super oportuna. É. Mas olha, e aí, é, eu já vou falar aqui nos 5 passos que o nosso método se apoia, e baseado nisso tudo que eu falei até agora. Mas antes disso, eu queria colocar uma coisa sobre o ligar, né? Acontece que existe uma crença de que a criança tem que estar sempre entretida. Isso não é fato. Não é fato. Então, veja, uma mãe que acredita e ouve o tempo todo, você tem que estimular seu filho, tem que estimular seu filho. Ela não está 100% disponível. Nenhum cuidador. E aqui cabe mãe, pai, uma babá. Você não está 100% disponível. Mas você acredita que você tem que estimular. Então você faz uma coisa ou outra e pá, pendura no carrinho do bebê um tablet. E fala, nossa, ele está sendo estimulado. Acredita nisso. Então, Perfeito, Janete. não é mal intencionado. Sim. Não é. Mas na hora que a gente debater um pouquinho isso e conhecer isso a fundo, nossa, vai falar, não, isso eu A posso fazer Lê, outra coisa. a Inclu, Lê Souza inclu, colocou isso que você está falando, ó. As telas se tornaram a terceirização dos filhos. Muitas é a famílias chupeta eletrônica. fazem o Chup, uso da tecnologia para distrair a criança. É isso que você é, acabou de falar, é. né? Sim, mas eu gosto de salientar que não é uma intenção. Sim. São crenças, né? Então, aquele bebê que ficava ali no carrinho, chupando o dedão do pé, maravilhoso. Ele vai, ele chupa o dedão do pé, olha a parede, tararara. Passa um tempo, ele reclama. E aí você pode deixar, esperar um pouquinho, para ver até onde vai essa reclamação, porque esse bebê pode se autorregular, mudar o pé. Não adiantou? Tira ele do carrinho, põe no chão de bruços, num lugar seguro. Ele vai render mais meia hora ali. É Quando você verdade. pode, se você tem tempo, você vai para o chão com ele. Se não pode, verifica se está seguro. E você tem mais meia horinha dele ali, se autoconhecendo. Porque o bebê precisa de experiência sensório-motora. E não Sim, de uma tela em 2D, com duas perfeito. dimensões. Essa coisa da Né? mão e do pé na boca vai traduzir até para Sim! alimentação. Tem a Padovan tá aqui, a Silvana, fisioterapeuta, ela colocou uma coisa que eu achei interessante. Ela colocou assim, ó, avaliei um bebê com 3 meses que orientaram a mãe a cantar para o seu bebê. Ela falou, orientei a cantar para o bebê. A mãe imediatamente foi para o celular procurar músicas de bebê. Não se dava conta de que a voz dela e o aconchego já era Sim, importante. Perfeito sim. isso, né? É isso. É bem por aí. A Cris Ortega falou, perfeito, Janete. O único para a criança é estimular a criatividade. O ócio para a criança estimular a criatividade. Sim! Nossa, olha que coisa. A gente A chama isso de Cris. tédio. Era a próxima colocação, Cris. Assim, a criança ela não precisa ser entretida o tempo todo. Não precisa. E e o tédio faz parte da vida da criança e do adulto. Mas às vezes o adulto foge do tédio. E às vezes foge para as telas.
A criança olha, ou ela recorre ao mau comportamento para chamar a atenção, ou ela também foge para uma tela, se ela tiver acesso fácil, né? Mas o tédio, ele é criativo. O tédio é aquele estado que antecede atos criativos. O tédio, ele estimula a criatividade, a imaginação, a autorregulação. O tédio é tão importante que devia ser prescrito por pediatras. Olha que legal! Isso é uma reflexão desse curso que eu fiz. Deveria ser prescrito, sabe? As crianças precisam suportar aquele tempinho intermitente, né? A espera da comida ficar pronta, ser chamado no consultório do dentista. Nossa, isso. Sabe? Isso vai criando. E o tédio deixa você com os seus pensamentos. Quando você só foge o tempo todo, tem que estar atividade. Isso serve para nós, hein, pessoal? Andei analisando aqui. Televisão, por exemplo, é a rainha do lar. Fica ligada o dia inteiro, né? E para quê? Por quê, né? Então, são reflexões. Por isso que eu falo, a gente não está aqui para apontar erros. Nós estamos aqui para aprofundar o conhecimento, porque o conhecimento ele é inevitável. Uma vez que você tomou consciência dele, aquilo vai, gritar. E você vai olhar e vai enxergar. Não tem jeito. Só que você vai enxergar e vai saber o que fazer. Isso que é legal, porque enxergar é uma parte do processo, né? E o que fazer? Eu sempre digo assim, né? Tem uma médica, a doutora Ariana, que me colocou no mundo da alergia, ela fala que a informação é libertadora. Só que daí, o que a gente também vai fazer é tão importante, né? A Edneia Torino, nossa querida mãe da Rô, tá aqui já. Ai, nossa, que saudade! Ela colocou tédio e frustração, importante para o crescimento. Isso. O mundo de hoje, todo mundo foge. Chama tristeza de depressão. Não, tristeza é normal. A gente fica alegre e fica triste. Ora, não, está deprimido. E não pode ter tédio, não pode frustrar. Como você vai preparar seu filho? As coisas na vida não são só gostosinhas. Tem coisas prazerosas e você precisa saber administrar as que não são tão gostosinhas. Ô Jean, você quer caminhar nessa reflexão ou você quer voltar no método dos 5 passos? Então, eu vou no método dos 5 passos, porque daí nós vamos chegar pra gente seguir, né? Naquele link que nós vamos fazer. Verdade, querida. Mas eu já adiantei umas coisas, eu não vou repetir lá atrás. Sim. Então... Isso é demais. Eu adoro isso. Olha, é que veio tão a calhar, a gente encaixa, porque vai fazendo um sentido, não é? Não, e sem contar que tudo faz sentido, né? Tá tudo interligado, não tem como. A gente separa, é a pedagogia, né? Vai organizando. Gostei do que a Aninha colocou aqui, ó. A vida é uma mãe. E nem sempre é boazinha, porque é isso. E Samitiba fala isso. Quanto é importante dizer não, né? Sim, só pegando um ganchinho antes dos 5 passos. Muitas preocupações dos pais é assim, eu fico com receio de não ser amigo do meu filho. O que é ser amigo do seu filho? É não abrir mão da sua responsabilidade pela integridade dele. Isso é ser amigo do seu filho, né? Não dizer não para não contrariar, isso não é amizade. Nem entre amigos. Amigo verdadeiro diz até um não. Sim. Né? Com Alô, amor. Fá, acho que você tá passando da conta. Dá uma segurada. Isso. Então, os 5 passos, ele constitui o método e fica bem sistematizado. Então, por exemplo, vamos falar do tempo. O tempo é aquilo que o tempo de uso, né? Nós já temos uma noção até agora, não temos? Existe especialistas que dão ali uma tabela por idade, faixa etária, que vai te servir como parâmetro. Não é receita de bolo, porque cada família é uma família, cada criança é uma criança, né? Depois nós temos o conteúdo. O conteúdo é fundamental.
o conteúdo ele tem que estar harmonizado com os valores da família. Porque pensa, você gasta um tempão dando exemplo, ensinando o teu filho valores, e depois você não tem noção de que universo ele está adentrando ali naquele YouTube, que tem aquela reprodução automática. Você escolhe um desenho para o seu filho, aí passa para outro, quando você vai ver, tá uma loucura ali. Veja, para isso tem o controle parental, vou falar. Configurar o computador, o YouTube, já chegaremos lá. Então o conteúdo ele precisa ser mediado. Você tem que gastar um tempo, ao invés de ficar no Instagram, vai lá, pesquisa, faz uma playlist para o seu filho. Escolha conteúdos que estimulem a música, estimule a cognição, a imaginação. Ou seja, que estejam de acordo com aquilo que você acredita. Aí você fala, mas tem o videogame. Não, tem, vamos lá, vai ter um jogo. Mas os jogos de videogame, eles têm uma classificação. Você precisa estar atento à faixa etária. Né? Uma criança de 8 não pode jogar um videogame para criança de 14. Sim, então, a linguagem é diferente. Isso. Então, o conteúdo. Vamos passar. Aí nós temos o onde é o local. Locais. Então, há uma unanimidade entre os especialistas. Pelo menos até 10, 11 anos, eletrônicos nos quartos, não. Porque altera a qualidade do sono, porque facilita o isolamento, portanto vai ser mais difícil você mediar o conteúdo, e principalmente porque altera o sono. E aí nós vamos fazer o link, né, Eliana? Porque um sono não reparador tem muitos prejuízos, né? Sim. Aí vem o quando, que são os momentos. Olha como vai ficando fácil. Unanimidade. Tempo que rouba sono, né? Então, os quartos e mesa de refeição, que é o momento da alimentação, ausência de telas. E aí inclui a televisão. Tem televisão na cozinha. Sim. Né? Fica a criança fica na mesa, ó, e o olhinho na televisão, lá na parede. Isso. Isso. Nós vamos falar do que causa, né, Eliane? E o como, que aí envolve segurança e o diálogo. A segurança cabe o controle parental, que é a configuração. Vou contar rapidinho, olha. Você pode configurar o YouTube desativando a reprodução automática e ativando o modo restrito. O modo restrito, ele impede conteúdos nocivos. Sabe? Esse ponto daria uma outra live. Mas só para ilustrar e saber como é grave. Uma criança de 8 anos, esse é um caso que eu vi. Nessa coisa da reprodução, se deparou com um filminho pornográfico. E daí ele já precisou de atendimento psicológico. Os pais não sabem o que fazer. E sabe o que ele falava? Ele falava assim, sabe, eu não consigo tirar isso do meu olho. Olha, gente, que incrível. Pensa. Todos os sentidos, os olhos é o mais importante, é o cérebro. Né? Os olhos, continuidade. Entende? Então aquilo impactou lá dentro. E ele não conseguia tirar dos olhinhos dele. Olha e geralmente só. A gente olha que sério. Nanete, e isso que você está falando é sério, porque a Cris Jorge acabou de entrar com a gente e a Cris Ortega falou que o Dr. Caio Abujade, que é um grande psiquiatra infantil, ele também fala muito sobre isso, né? Veja que são evidências científicas. Científica. Né? E aí, Eliane, é assim, com todo esse cuidado que a gente está propondo dos pais, e se você se envolver nisso, dá um prazer você cuidar disso. Você fala, nossa, eu estou cuidando. Aliás, todos os pais que estão aqui ouvindo isso, já não serão os mesmos, e só o fato de se interessar já muda. Já muda, né? Então, é importante essa nutrição, né, Já? Que você falou, nutrição digital. Nutrição digital. Tem até uma frase assim, se nós somos o que comemos, somos os conteúdos que consumimos, os conteúdos das mídias.
Perfeito, Janete, é né? isso. Então, olha, vai dando assim, né? E Já, aí, nós Eli, passamos já meia nós... hora, viu? então vamos para o nosso link, linkar com o seu trabalho. Nós A vamos gente pode pegar o continuando, onde. falando do sono, né? Isso. O sono envolve o quarto, a ausência de eletrônicos nos quartos. E depois a alimentação, a ausência das telas nesse momento e nas mesas de refeições. Então vamos lá, o sono tem que ser protegido. Por quê? Pensa, por que uma criança de 10, 11 anos, ou até 10, 11, precisa de eletrônicos no quarto dela? Não, tem que parar e pensar. Precisa? Não, não precisa. Né? Promove isolamento, nós já falamos disso. E não é só a luz azul que prejudica o sono, que altera os hormônios. O conteúdo denso também causa supressão da melatonina, que é o hormônio do sono. Sim. E o que o sono não reparador provoca? Três coisas, né? Fala, Eli. Humor, memória e irritação. Que muitas vezes, Exatamente. associado com as doenças, os pais falam, mas ele é assim porque ele é autista. Ele é assim porque... Não! Qualquer pessoa pode ter mudança do humor, da memória e irritação, se tem um Sim. sono corrompido desse jeito, né? E consequentemente, ele vai ter dificuldade cognitiva. Sim. Ele pode não comer bem no dia seguinte. Né? Que nem esse garoto que eu citei agora há pouco, é exceção, mas existe. Ele teve insônia, ele não conseguia dormir. Então, veja, então, se você, olha lá o tempo que sobra, né? Os britânicos falam, verifique as atividades essenciais. O tempo que sobra, e de acordo com as sugestões dos especialistas, você vai definir o tempo. Vai verificar conteúdo, vai verificar o onde, o que, o momento e o como. Usar todas as seguranças que estiver ao seu alcance, junto com o diálogo. Porque a mediação, ela lembra muito e está dentro, está de acordo com a parentalidade positiva, que é assim, autoritarismo, gente, não adianta. É firmeza com gentileza. Isso, e permissividade também é um tiro no pé, né? Sim. Porque você só está adiando o seu problema. Né? A infância, ela é passageira, vale a pena se aprofundar Janete, agora. é tão interessante isso que você está falando, porque você está falando do sono. As mães dos meus bebês e até das crianças maiores com dificuldade alimentar falam muito sobre essa questão do sono. E aí eu estou pensando nisso, que elas põem a tela para a criança comer, para ela acalmar, para comer, mas aí prejudica a própria autorregulação, o autofuncionamento, qual a minha conexão com essa minha mãe, com essa comida que eu tô comendo. É muita coisa que impacta. Muita coisa. Sim, porque a alimentação, para um bebê, vamos pegar o bebê, vai até 2 aninhos, 1 ano e meio, ele precisa de experiência sensório-motora. Olha que oportunidade essa criança pegar nos legumes, né? O tato, sentir o cheiro daquele alimento, ouvir o barulhinho, se o alimento, a textura do alimento, a cor, o sabor. Agora, se ela está em frente a um tablet, os americanos chamam isso de comer inconsciente. Ela come, mas ela não está conectada com o alimento, né? A criança que não tem maiorzinha, ela come porções muito maiores, elas estão paradas, então a obesidade ocorre por 2 fatores, né? A comida excessiva e o sedentarismo. Olha quanta coisa. Sim. Só que eu imagino que você ouça assim, meu filho só come com o tablet. Muito, ouço muito isso. Aí, Eliane, o que é dito? Se o seu filho só come dessa forma, ele não come de outro jeito, é melhor você falar com um especialista, pediatra, uma fono. Porque a hora da alimentação deverá ser prazerosa para todos. Até para a mãe que fala, jogou no chão, tudo
bem, depois limpa. Sim. E a criança joga, e aí é legal assim, jogou, ela está aprendendo noção de profundidade. Pronto, não vou ficar brava. Ela está aprendendo. Ela joga uma, duas vezes, depois perde a graça. Se você não fizer estardalhaço, perde a graça. É. Agora, se a mãe ficar aborrecida, a criança tem uma cena engraçada. A criança, o chão está limpinho, ela está com o alimento, ela joga no chão. Imediatamente a mãe que estava ali quietinha fica brava e fala alto, vai lá, limpa o chão. O que essa criança vai fazer? Em seguida, ela vai jogar de Vou jogar de novo, novo. porque ela provocou um show. Ela vai querer ver aquele show de novo. Então, naturalidade. E aí eu lembro, eu sou solidária com as mães, com o cansaço das mães, existe, é verdade. Mas é aquilo, Eliane, é a batalha que você escolhe, não é? Você sabe que tem a Vanessa, que é nutricionista, ela colocou uma coisa bem interessante aqui, ó. A criança não está comendo, ela está apenas engolindo. E na Isso. fonoaudiologia, a gente tem batido cada vez mais na tecla de que comer é muito mais do que engolir. E se eu tô com a televisão, com o tablet aqui, eu tô engolindo, eu não tô conectada. Sim. A Silvana colocou aqui, a Padô, assim, ó, viu uma pesquisa de neurocientista que constatou que a geração, eu até vi essa entrevista também, Sim, da digital, BBC. que o QI das crianças de hoje está sendo menor do que seus pais, pela primeira vez na história. Então, olha quanto é sério. São essas crianças conectadas com QI menor. Sim. Né? Como a Vanessa falou, de engolir o alimento sem se conectar. E é isso mesmo, eu li essa reportagem, Padô, realmente. E aí, para ajudar os pais, tem um livro que chama A Menina da Cabeça Quadrada. Alguém conhece? Ai, não conheço. Gente, Eu vou até é anotar. demais. Se você procurar no YouTube, mas não vale, porque daí é tela. Compra o livrinho. É lindo. A Menina da Cabeça Quadrada. Posso fazer um resuminho. Ela usava demais os eletrônicos e um dia ela acordou com a cabeça quadrada, né? E o amiguinho do lado também, todo mundo com a cabeça quadrada. Ela procura a vovó e fala: vovó, o que eu faço? Minha cabeça está quadrada. Ela falou: será que não é porque você não sai desse tablet, né? O que eu faço, vovó? Vamos brincar de coisas redondas? Aí começou a jogar bola, bambolê, cirandinha, enfim. E é interessante porque você vai ver que muitas brincadeiras daquela de antigamente envolvem coisas circulares, redondas. E aí, com o tempo, ela volta a ficar com a cabeça normal. Né? Que legal. A doutora Ana Flávia Bernardes falou que conhece, colocou até a editora aqui. Obrigada, doutora Ana. Isso, é muito legal. É muito legal. E aí, Najã, falando desse impacto no sono e na alimentação, veja como o trabalho está integrado, né? Eu preciso de uma criança que tenha uma noite de sono. Eu fiz uma live com a Yasmin Frazão, que é uma fonoaudióloga que trabalha muito com sono, e ela falou muito dessa coisa da luz azul, do impacto. Ela falou que 9 horas, uma adulta, ela desliga o celular dela e ela vai fazer a higiene do sono, para ela se reconectar, para ela descansar. Isso. E olha, as mães ficam tão preocupadas também quanto come, mas será que esse uso excessivo dessa tela não está tão influenciando? Na verdade, Eli, você percebe que toda essa reflexão, inevitavelmente o adulto vai refletir a relação dele com os eletrônicos? Perfeito. Porque ele também tem prejuízo, que ele nem se dá conta. Sabe? E nós estamos caminhando bem nas reflexões, porque a gente vai falar você falou já do tédio, do hábito e dos exercícios. Então, a gente podia ir para o hábito, né? O hábito, isso. Temos um pouco tempo, Eli. A gente tem 15 minutos. Tá, então eu vou resumir. Então, tudo que nós falamos aqui hoje trata-se de hábitos. Hábitos ruins, bons hábitos. E todo hábito ele é construído, e a neurociência explica, ele passa pelas conexões neurais, pelo sistema de recompensa. Então, mudar hábitos não é uma coisa fácil nem simples. Difícil. Né? Importante saber disso.
né? Tem até na neurociência uma coisa assim, quando você quer mudar um hábito, tente ser bem disciplinado, firme, durante 21 dias, para poder fazer o cérebro, né? Um Sim. computador aí, né? Então, para facilitar a mudança de hábito, existe 3 aspectos, né? Um é você promover mudança no ambiente. Agora entra as dicas, que não são receitas de bolo. Você promove mudança no ambiente. Você quer que no seu ambiente, com seus filhos, as telas não sejam prioridade. Bom, mas onde está os jogos? Onde está o lápis, o papel para desenhar? Onde estão, né, os legos? Ou seja, crie no seu ambiente um cantinho com essas possibilidades de jogos, né? Falamos da questão da natureza. Se você não tem chance de ir para uma praça, para um quintal na sua casa, providencie uma jardineira, estimula. Você trabalha com biologia, filho, vamos pôr a sementinha, o feijão no algodão, depois ele vai germinar, nós vamos plantar, né? Leva seu filho para a cozinha, qualquer idade, sabe? Vamos fazer um bolo? Ó, você vai ensinar biologia, matemática, porque senta lá, o guri tem 5 anos, senta na pia, fala, ó, filho, 2 xícaras de farinha de trigo. Olha, essa farinha vem do trigo, trigo é assim. Depois a gente vai ver o trigo, né? Olha a cenoura, cenourinha é a terra que nos dá, né? Tem minerais. Os meus pacientes com recusa. Sim, exato. Agora vamos quebrar os ovos? A galinha que nos dá os ovos. Sim. Veja só quanta coisa. E aí ele vai transformar uma alquimia, né? Ele vai ver tudo aquilo se juntar, vamos bater a parte líquida, juntar a parte sólida. Olha quanto conhecimento embutido nessa atividade. Está tão perfeito isso que você está falando, que casa com tanto, que todas as mães que estejam ouvindo você façam essa transferência também para a fonoaudiologia, para a dificuldade alimentar, para a dificuldade da fala. A Cláudia Caprini é uma fono muito querida, ela colocou uma coisa também interessante disso que você está falando, dessas mudanças de hábito. Penso muito sobre o exemplo dos pais. Também pais sempre conectados, viciados na tela. Então, levar essa mudança de hábito, você está mudando a família também. Eu sempre digo, família trabalhar inteira. com dificuldade alimentar é você trabalhar a família. Sim, né, sim. E aí, estabelecer essas metas claras, né? Exato. Então, assim, é o segundo passo. Primeiro você promove mudança. O que é promover mudança? Você vai transformar o ambiente, favorecer a mudança e mais propício para a mudança que você quer, menos propício para aquele hábito que você quer eliminar, né? Daí você vai estabelecer metas claras. Às vezes as pessoas não sabem o que querem ou elas querem coisas tão grandiosas que não conseguem. Então, pega uma meta menor, né? Essa semana eu quero mudar isso. Ver menos TV, menos e jogar com meu filho. Pelo menos um joguinho, meia hora todo dia. Então, metas. Aí você conquistou aquilo, passa para a próxima, né? Então, metas específicas. Isso. E o outro é a escrita, gente. A escrita e a autoavaliação. Você se autoavalia, avalia o seu ambiente, avalia o que você quer mudar e escreve. Esse exercício, ele te conecta. Gruda na geladeira, é uma coisa antiga, né? A Cris Ortega está pedindo, dá exemplo. Do nós que? temos 10 minutos só. Então, exemplo do que será que ela queria exatamente? Cris, você quer exemplo do quê? De da mudança? estabelecer meta ou do escrito? Do exercício escrito? Como seria esse exercício escrito, Jan? Tá. Então, exatamente isso. Aquela meta específica que você bolou, você coloca, olha, observando o meu meio ambiente, né? Observando minha casa, verifiquei que não é só o tempo que está ruim, eu também não sabia do conteúdo e agora eu vou tomar conhecimento disso e vou jogar mais vezes com meu filho jogos legais, né? E percebe? Escreve e põe lá, né? E põe lá. Então, a ideia de que os hábitos são construídos te põe no comando. Eli, você está me ouvindo? Tô ouvindo. Você está me ouvindo? Tô tá. ouvindo, É que começou.
começou a girar aqui, eu achei que a conexão não estivesse boa. Não, eu estou Então, ouvindo sim. você trabalhar essa mudança de hábitos te coloca no comando. E a ideia desse plano todo, desse método, dessa sistematização, é fazer com que os pais pilotem essa nave. Ó, não dá um prazer? Sim, Estou pilotando essa nave aqui, sabe? Minha turma, minha tripulação aqui, sabe? A gente é o sabe para onde controle está parental, indo. né? Do Isso, ativar e o desabilitar. isso. Nós sabemos para onde estamos indo, né? Eu sei para onde estamos indo. Eu sou amiga dos meus filhos, sim. Isso é ser amiga do meu filho, né? Sim, É garantir para perfeito. ele. Ah, Eli, é basicamente isso. A parte fonoaudiológica da alimentação, ligada com sono. Janete, Eu você falou espero que. tantas coisas maravilhosas. Ela tem aqui, ó, os pais precisam também estar abertos e vigiarem para serem os bons exemplos, né? É Sim, isso. sim. Eu sempre Mas, digo que com ajuda, quer dizer, tudo que você explanou, tudo que você explicou, são alertas para nós mesmos. Isso que você falou sim, dos jogos, dos exercícios escritos, dessa coisa de estabelecer metas. É isso mesmo, a gente às vezes quer mudar tudo, quer que a criança coma o prato inteiro, quer que ela durma a noite inteira. Vamos fracionar, vamos isso, segmentar, né? isso. Para ter sucesso. E aí, de passo em passinho, você se anima, você vê que é possível, cria autoconfiança. É isso. Né? É isso E se mesmo. E para nós também. Às vezes a gente quer fazer caminhadas. Só que o tênis está dentro da máquina de lavar, a roupa de caminhar está no armário. Não, prepare, deixe tudo prontinho na tua frente, assim, ó. Eu preciso falar essa isso coisa para que mim. você falou dos brincar dos jogos. Tem pais que não sabem Sim! brincar, não sabem Ó, cantar história, contar história. isso. Brincadeiras antigas, de esconde-esconde, de roda. Olha, tem quebra-cabeça, Uno. Gente, mico. Você já jogou mico com Ah, eu adoro, criança? meus pacientes Não, adoram. é sensacional. Eles colocam a carta do mico assim bem alta para você tirar. É divertido, é cheio de aprendizado, E é o que sabe? você falou do sensorial, né? Pegando a TO, Isso. pegando a fono e misturando tudo isso Sim, em uma atividade. Vamos preparar a salada. Vamos fazer sucata. Ninguém hoje brinca mais de sucata. Vamos fazer um isso. jogo de dominó. Fazer Tudo isso é colagem. rico. Colagem. Fazer o desenho de um lado da folha e do outro desenhar um quebra-cabeça e recortar. Aí você cria o Sim, seu quebra-cabeça. Olha sim. quanta coisa. Doutora Ana Paula Tesoura. Giuliani colocou assim: quero ouvir de novo essa live para assimilar ainda mais tudo que vocês estão falando. Super importante. Obrigada, doutora Ana Que bom. Paula. Eu tenho Fico certeza, a gente tem feliz. só 5 minutinhos. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estiveram aqui hoje com a gente, Janete, com certeza ganharam tanto conhecimento vindo de você. E essa sua nova fase de estar trabalhando com isso veio num momento tão importante para mim profissionalmente que conhecer esse seu novo método, seu novo trabalho, para mim foi enriquecedor. Então eu quero dizer para todas as pessoas que estão ouvindo, né, os pais, os profissionais, os médicos, a Janete, ela é mentora, então ela dá palestra tanto em escolas, ela faz acompanhamento individual às famílias, acompanhamento em grupo. Então, se vocês gostaram dessa palestra, dessa aula que a Janete deu, vocês enviem para ela mensagem no direct. Tenho certeza que ela vai passar para vocês como é o trabalho dela, como que ela pode Sim. ajudar vocês. E se vocês também quiserem entrar em contato comigo para pegar o contato direto dela, celular, eu passo para vocês também. Mas eu tenho certeza que esse novo método de trabalho, toda essa organização que ela fez, vai completar nutricionista, pediatra, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, pedagogo. Então, Janete, a única coisa que eu tenho a dizer para você é muito obrigada, muita gratidão por essa oportunidade e agradecer a todos que ficaram aqui com a gente também, né?
Tá certo, eu também quero agradecer muito e falar que eu estou muito feliz. É uma fase assim onde eu me sinto muito planificada. Como eu te disse, assim, tudo faz sentido. Tudo que eu estudei, tudo que eu trabalhei, todo o contato com os pais, toda essa vivência, tudo faz sentido, muito sentido, num momento importante, né? Então, é isso, é o que você disse. Estou à Olha, disposição, todo claro. mundo aqui, assim, ricas informações. Então, assim, foi um presente hoje a nossa live, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente está precisando de tanta informação, informação Sim, boa relacionada ao sono, à alimentação, ao uso do tablet. isso. Então, assim, Uhum. Janete, muito obrigada. Eu vou deixar a live salva. Então, quem quiser Tá. encaminhar para os colegas, quem quiser assistir de novo para anotar aí as dicas da Janete e depois quiser entrar em contato com ela, entre em contato, porque acho que vai ter muito mais informação rica, valiosa. Sim, sim. Então, muito obrigada, Janete, por esse momento, viu? Eu que agradeço a todos que estiveram conosco e principalmente a você, Eliane. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Pessoal, boa noite. Obrigada a todos vocês. E eu vou deixar salva a live novamente, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.